É um privilégio poder, nesse dia, entrar até a sua casa para falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu ouvi esses dias, através do noticiário, uma incursão da Polícia Civil, onde ela entrava nas casas de famílias e prendia aqueles que tinham comportado de forma violenta dentro da casa. Muitos pais e até mesmo filhos foram presos por não estar respeitando os seus companheiros, suas companheiras, aquelas pessoas que vivem no meio ambiente que eles estão presentes, e tinha gerado essa violência. Eu estava pensando sobre essa questão da violência e lembrei de um texto onde Jesus manda os seus discípulos, 70 discípulos, uma missão de evangelismo, de visitar casa a casa de uma cidade. E ele diz o seguinte, nesse texto da palavra de Deus, em Lucas capítulo 10, do versículo 5 adiante: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno do trabalhador é do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, Jesus manda o seu discípulo a visitar as casas na cidade. E uma das coisas que ele orienta os discípulos é que eles devem entrar naquela casa e permanecer naquela casa que está disposta a receber a paz. Uma casa que já tem o interesse em a paz, em construir a paz. Então nessa casa ele deveria chegar e ficar. Por que razão, amado, Jesus dá essa orientação ao seu discípulo? Porque a violência já existia naquele tempo dentro da família. Hoje está muito mais a guerrilha, esta violência. Por quê, amado? Porque estamos confinados num ambiente só, a família está em casa, por causa do problema da enfermidade do coronavírus. E com isso os pais deveriam estar trabalhando, produzindo o recurso financeiro para suprir a sua família, está em casa. O governo até ofereceu um sustento por 3 meses para que os pais fiquem em casa. E como os pais não estão acostumados a ter muito tempo junto com a família, vão se irritando com o comportamento dos filhos, os conflitos que vai acontecendo nesses dias, até ira. E a ira tem aquela explosão de ira e vem a violência. E essa violência tem sido denunciada pelas mães, né? Ou as filhas estão denunciando essa violência dentro da casa. Por isso eu queria compartilhar um pouquinho dessa mensagem de Jesus, que ele determinou que seus discípulos deveriam levar essa mensagem até aquelas casas. Por que, amado? Porque é imperdoável a gente pensar que dentro de um lar cristão, uma família criada nos princípios de Deus, há essa violência. Eu fico pasmo de ver essa violência que está se apresentando dentro da família neste momento de dificuldade, onde todos precisavam contribuir para o bem-estar dessa casa em vez de agir com violência. Por isso, uma receita do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequei, não ponha o sol sobre a vossa ira, e dei o lugar ao diabo. Quer dizer, que a ira, nesse ponto de vista de Paulo, é algo do coração, e que pode ser trabalhado, que possa ser controlado, que possa ser direcionado, que possa ser cuidada, para não explodir a ira. Nós temos 2 perigos na ira, a implosão e a explosão. Quando nós implodimos a ira para dentro de nós, pode causar sérios danos físicos e emocionais na nossa vida. Quando nós explodimos a ira para fora de nós, podemos causar grandes danos físicos e emocionais nas pessoas que recebem a descarga da ira.
Por isso Paulo diz que devemos controlar a ira. Como devemos fazer então para controlar a ira? Como o Paulo está pedindo, dizendo que a gente pode fazer esse controle da ira. Como podemos fazer isso? Como devemos desenvolver a nossa vida dentro da família para não permitir que essa ira seja algo que vem destruir nossa família? Eu coloquei alguns pontos para a gente refletir um pouco sobre essa questão do controle da ira, né? Porque é muito importante trabalhar esse controle. Primeira coisa, amado, é gerenciar-se a ira. Como vamos gerenciar essa ira? A ira está dentro da minha vida, eu estou pronto de explodir. Primeiro eu tenho que lembrar que na cruz, Cristo fez uma obra que me dá e me ajuda, me capacita a controlar a mim mesmo. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário me ajuda a controlar a mim mesmo. Podemos obter uma vitória sobre a ira por meio da mudança de nosso coração, aprendendo a deixar que nosso sentimento seja controlado por Cristo. Entregar na mão de Jesus Cristo esse conjunto de energia que é a ira a serviço do reino, a fazer algo que glorifica o nome de Deus, a fazer algo que exalta o nome de Deus e não seja algo destrutivo dentro da nossa família. Então, vamos tentar gerenciar a ira desta forma, lembrando que na cruz Cristo foi vitorioso e Cristo nos dá esse poder da vitória sobre a ira e sobre nós mesmos. Segunda coisa, evitar a ira. Vamos estabelecer limites, erguer parede para evitar que aquelas coisas que nos estressa possa ser diluída nessas barreiras que vamos construir para que a gente consiga trabalhar essa questão do vulcão interior. A cruz de Cristo, nós podemos até mesmo aprender a amar aquelas pessoas que provocam na gente o sentimento de ira. Em vez de irar, atirar um ato violento contra as pessoas, vamos derramar sobre ela amor, tolerância e paz. Buscar tolerância e paz no nosso relacionamento. Terceira coisa, minimizar e redirecionar a nossa ira. Vamos chamar essa ira de desabafo, desapontamento, de mágoa, de frustração, de aborrecimento. Assim nós vamos ter um tempo de trabalhar o nosso sentimento, para que Deus nos ajude nesse tempo que estamos gastando, pensando como lidar com a nossa ira, evitar a explosão da ira. Quarta coisa, devemos escolher um remédio, o melhor remédio para a ira. Deus deseja nos dar o confronto e o descanso, e Deus nos lembra que Ele entende que sobre nós a dor, o sentimento, a angústia, tudo isso Deus sabe. Quando nós sofremos injustiça por amor a Ele, por amor a Cristo, nós somos bem-aventurados. Então vamos buscar a bem-aventurança do Senhor, do domínio próprio, do controle próprio, de saber que Deus nos ajuda nesse momento, e se sofremos por ser injustiçado, bem-aventurados nós somos. Então é uma bênção para aquelas pessoas que conseguem passar por esse processo sem vingança e sem agressão física. Descarregue sua ira de forma positiva. Canaliza a sua ira para praticar algo produtivo e positivo. A vida muitas vezes machuca e podemos admitir isso. A paz precisa nascer a partir do esforço de cada um de nós. Para conseguir a paz e a tranquilidade das outras pessoas, é necessário fazer uma experiência com o autor da paz. Ver como ele agiu e reagiu quando ele se irou em circunstância adversa.
A ação de Jesus foi de graça, misericórdia e amor. Nunca foi de vingança. Por isso é importante, amado, a gente descarregar a nossa ira no caminho correto. Por isso, quando nós trabalhamos esses conceitos sobre a questão da ira e como nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade dentro da nossa casa, nesse momento de dificuldade, temos que pensar algumas coisas que a palavra de Deus nos orienta, né, a respeito disso. Por que, amado? Porque o lar é um lugar de instrução. A Bíblia diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se você não cuida dos seus, não ajuda os seus, você é pior do que o infiel, aquele que não conhece o Evangelho libertador de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da manifestação de amor. Então, amado, o desafio para a sua vida, em primeiro lugar, é a instrução. O lar é um lugar de instrução, é um lugar de aprendizado. Os pais ensinam princípios corretos, conhecimento secular aos seus filhos, porque vive juntos, conversando e compartilhando experiência e conhecimento. Seu gosto por arte, livros, filme, compartilhe os seus talentos, seu conhecimento sobre Deus também, a sua fé. Deus deseja que você ensine a respeito dele para seus filhos, para que eles aprendam a ser bom cristão, ser bom cidadão, ser bons filhos, ser bom pais. É muito importante assim. A palavra de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 e 6, assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Veja que a palavra de Deus, a instrução de Deus para você, amado, é que você deve instruir seus filhos a conhecer o Deus que você serve, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. E que você deve fazer isso sentado na mesa da sua casa, né? Ensinando essas palavras na mesa da sua casa, ensinando quando estiver andando pelo caminho, ensinando quando estiver deitar e ensinando quando levantar. Então é um aprendizado contínuo que você precisa fazer, ensinando os seus filhos essas verdades, formando pessoas do bem, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que têm o temor de Deus, pessoas que vai estar fazendo a vontade de Deus e vai ser pessoas ótimas, ótimo cidadão, ótimo esposo, ótima esposa, ótimo filho, ótima filha, vai ser pessoas maravilhosas, porque você vai ensinar, vai instruir, vai conduzir seus filhos no caminho maravilhoso do Senhor. Tanto é um lugar de aprendizado de sua casa, como é um lugar de crescimento, né? Quando nós ensinamos, as pessoas crescem juntamente com a gente, nós crescemos com elas e elas crescendo com a gente também, porque todo ensinamento é absorvido e começa a virar uma realidade, uma prática. Então é muito importante, amado, que nesse ensinamento você cresça junto com os seus filhos também, né? Como diz a palavra de Deus, né? Aqui nesse texto que nós falamos, né? Esse crescimento é muito importante para nossos filhos e também para nós mesmos, né? Porque a gente vai ensinando, a gente vai crescendo e eles vão crescendo juntamente com a gente. Também é um lugar de serviço, a casa é um lugar de serviço. É onde você compartilha das tarefas domésticas entre os pais e os filhos, né? Divide essas tarefas, ensina o seu filho a limpar o banheiro, ensina o seu filho a lavar a louça, ensina o seu filho a enxugar a louça, ensina o seu filho a colocar a louça no lugar,
Ensina sua filha a passar roupa, ensina ela a fazer comida, ensina ela a cuidar da casa, porque um dia ela vai precisar ter todo esse conhecimento, porque ela vai ter a sua própria família, vai ter a sua casa, vai ter que cuidar da sua casa. Então é um lugar de serviço. Chama esse filho preguiçoso, que só quer ficar deitado vendo televisão, mexendo no celular, e põe ele para trabalhar, põe ele para ajudar nas tarefas da casa. Fala com ele: filho, vem trabalhar, vem ajudar papai e mamãe. Eu sei que dá trabalho ensinar, você tem que fazer a vez 2 vezes. Deixar o filho fazer, depois corrigir o que ele fez. Mas ele só vai aprender fazendo. Ele só vai fazer se você der autoridade para ele fazer. Ajuda seu filho, amado, sua filha, a aprender as coisas da casa, ser doméstico da casa. É um tempo bom, esse tempo que você está em confinamento, você está há muito tempo juntos. Para que isso, amado? Para aprender a construir um relacionamento. Aprender a viver uma vida de paz, plena harmonia. Porque isso que os apóstolos iam fazer naquela casa. A paz é um direito que nós temos que buscar continuamente. Porque é muito importante. O salmista diz assim: eu em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8. Quer dizer, as pessoas que vivem em paz, elas deitam e dormem. Elas não ficam atormentadas quando deitam. Elas não ficam inquietas quando deitam. Elas têm sossego e paz de alma para deitar e dormir e descansar. Mas essa paz só constrói com diálogo, né? O diálogo é uma obrigação dos pais, tanto na mesa, como no sofá, como em todos os lugares da casa. Quando tem a oportunidade de sentar com o filho, dialoga com o seu filho, vai falando para o seu filho, ensinando a ele as suas experiências, ajuda ele a crescer também. Porque viver uma paz deve ser completa. Se na casa for digna, que a paz permaneça nessa casa. Se essa casa não for digna, que a paz seja tirada desta casa. Então, amado, a paz tem que ser uma construção permanente. É isso que Jesus manda os discípulos fazer naquela casa. Deixa a paz, fique enquanto houver paz. Ajuda a paz nesse lugar. Então, por isso, amado, no processo da construção da paz, seja tolerante. Não seja uma pessoa intolerante. Não imponha a sua vontade sobre os outros. Conquiste o seu direito. Conquiste o respeito. Seja pessoa tolerante. Tolere as pessoas que estão à sua volta. Seja uma pessoa pacificadora. Que se houver conflito na sua casa, não seja você que provoca o conflito. Seja um mediador de conflito. Ajuda a sua família a viver em paz. Compartilha com seus filhos. Aconselha. Peça perdão. Dá perdão. Faz reconciliação. Trabalhe a harmonia da sua casa. Busque realmente resolver os problemas da sua casa. Não deixa que os conflitos virem ira e a ira venha tornar um ato violento. Encontre a paz interior. A paz interior é muito importante na nossa construção, porque ela vai ajudar a gente a caminhar na bênção do Senhor. Por isso, amado, quando entrar numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Que essa paz seja na sua casa, amado. Deixa que a paz venha fortalecer os seus relacionamentos. A graça e a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre a sua vida e sobre a sua família. Toma posse em nome de Jesus dessa bênção de Deus, dessa paz de Deus. Se houver na sua casa algum espírito de contenda, de confusão, algum espírito de treva, nesse momento, em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, eu repreendo esse espírito de treva, esse espírito de conflito. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Somente a paz do Senhor, a presença do Espírito Santo, seja fortalecendo sua vida, sua família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fique em paz. Amém.